Olá, administrador. Como vai? Você já ouviu falar da teoria neoclássica? Pois bem, essa teoria surgiu na década de 50, pouco após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo começava a estabelecer um grande avanço e desenvolvimento industrial, juntamente com o contexto social. Sentia-se naquela época a necessidade de reafirmar alguns conceitos de teorias anteriores e eliminar seus exageros. Visto isso, a teoria neoclássica começou a ser moldada, baseando-se na teoria clássica, que em nenhum momento foi descartada ou esquecida, tendo então seus conceitos redimensionados e atualizados para que se tornassem tão grandes quanto os problemas administrativos e organizações atuais. Os princípios fundamentais da teoria neoclássica são a divisão do trabalho, hierarquia, autoridade, responsabilidade, delegação, especialização e amplitude administrativa. Já se tratando de suas características marcantes, a teoria neoclássica tem seus olhares voltados para a reafirmação relativa dos postulados clássicos, ênfase na prática da administração, ênfase nos princípios gerais da administração, ênfase nos objetivos e resultados e ecletismo nos conceitos. A teoria neoclássica considera a administração uma técnica social que visa a eficiência e a eficácia. Peter Drucker, uma das principais referências no mundo da administração, considerado o pai da administração moderna, diz que eficiência consiste em fazer certo as coisas. Geralmente está ligada ao nível operacional, como realizar as operações com menos recursos, menos tempo, menos orçamento, menos pessoas, menos matéria-prima, etc. Já a eficácia consiste em fazer as coisas certas, geralmente está relacionada ao nível gerencial. A definição desses dois termos é realmente bem parecida e costuma confundir a cabeça das pessoas. Mas para que você saia deste vídeo esclarecido quanto ao significado destes dois termos, irei te dar uma outra visão. A eficiência basicamente está ligada a chegar no resultado final, tendo em vista os meios, se preocupando em fazer mais com menos. Portanto, ser eficiente é chegar no objetivo traçado da melhor maneira possível. Já a eficácia consiste em fazer o que precisa ser feito, preocupando-se apenas com o resultado final, e não no como fazer, nem mesmo com os recursos que serão utilizados para tal. Para os neoclássicos, a administração consiste em orientar, dirigir e controlar os esforços de um grupo de indivíduos para um objetivo comum. Nesse sentido, o bom administrador é aquele que possibilita ao grupo alcançar seus objetivos com o mínimo dispêndio de recursos e de esforço e com menos atritos com outras atividades. Afirmam ainda que todas as organizações possuem dimensões administrativas. Drucker as classificam quanto aos objetivos, quanto à administração e quanto ao desempenho individual. Se tratando dos objetivos, as organizações não vivem para si próprias, mas são meios, são órgãos sociais que visam a realização de uma tarefa social. O objetivo da organização está fora dela. Se a organização não definir claramente seus objetivos, não haverá possibilidade de avaliar os resultados ou sua eficiência. Não há um processo científico para estabelecer os objetivos de uma organização. Tratam-se de julgamentos de valor. Se tratando da parte da administração, todas as grandes organizações são diferentes em seus objetivos, em seus propósitos, mas são essencialmente semelhantes na área administrativa. Todas as organizações têm o mesmo problema de equilibrar os objetivos da instituição com as necessidades e desejos dos indivíduos. Quanto ao desempenho individual, é o campo onde há a menor diferença entre as organizações. São os indivíduos que fazem, decidem e planejam. As organizações, por si só, nada fazem, nada decidem, nada planejam. Agora vamos falar sobre outros termos, a centralização e a descentralização. Nada melhor do que um exemplo para entender o tema, não é mesmo?
Então imagine uma pirâmide, onde em sua base está o campo da descentralização e em seu topo o campo da centralização. No campo de cima, as decisões são alocadas próximas ao topo da organização. Já no campo de baixo, a autoridade de decisão é deslocada para níveis mais baixos da organização. Agora vamos entender vantagens e desvantagens. Se tratando da centralização, suas vantagens são: as decisões são tomadas por pessoas que têm visão global da empresa. Os tomadores de decisão no topo são mais bem treinados e preparados do que os níveis mais baixos. Já suas desvantagens são: as decisões tomadas estão distanciadas dos fatores locais e das circunstâncias. Os tomadores de decisão no topo têm pouco contato com as pessoas e situações envolvidas. E não vamos esquecer da descentralização, pois ela também possui vantagens e desvantagens, sendo os pontos vantajosos: os gerentes ficam próximos do ponto no qual devem tomar as decisões. Aumenta a eficiência e a motivação, aproveita melhor o tempo e a aptidão dos funcionários, evitando que fujam à responsabilidade. Já suas desvantagens, por exemplo, são: maior custo pela exigência de melhor seleção e treinamento dos administradores médios. A padronização e a uniformidade reduzem custos operacionais, mas a descentralização provoca perda de uniformidade nas decisões. Ficou claro? Pois bem. E a sigla APO? Você a conhece? A Administração por Objetivos, ou APO, se trata de um procedimento desenvolvido para a aplicação prática do processo de planejar, organizar e controlar. Em sua origem, essa ideia foi desenvolvida por Alfred Solon, na década de 1920, baseando-se em práticas administrativas. Foi em 1954 que Drucker a conheceu e a chamou de administração por objetivos. Ele também acrescentou novos componentes enfatizando a definição dos objetivos e a avaliação isolada de cada área específica de desempenho. A administração por objetivos dá atenção ao propósito dos participantes de uma organização e ao modo de como estes se relacionam com os objetivos da própria empresa. Podemos defini-la como um sistema de administração que visa relacionar as metas organizacionais com o desempenho e o desenvolvimento individual, principalmente por meio do envolvimento de todos. Percebe-se ainda que a administração por objetivos aborda uma tentativa de alinhar as metas dos funcionários com a estratégia de negócio, otimizando a comunicação e a relação entre gerentes e subordinados. É um processo participativo de planejamento, que promove a descentralização das decisões e a definição das prioridades em geral. É isso aí, administradores. Encerramos este conteúdo por aqui. Sinta-se à vontade para fazer perguntas nos comentários. Nos vemos na próxima.